E aí, galera, beleza? Começamos mais um Splendor Podcast hoje com um cara super especial aí. Um cara que é guitarrista, pastor, missionário, pai, avô, neto, filho. O cara é um monte de coisa. Pastor Marquinhos Fernandes está comigo aqui. Seja bem-vindo, Pastor Amém, Marquinhos, amém. aqui ao Splendor Podcast. É uma honra ter você aqui com a gente, Uma honra para mim. sabe? Você é um dos caras que a gente pensou logo de início em trazer para cá, né? Para contar um pouco como que é essa aventura do pastoreio fora da igreja, vamos dizer assim, né? A igreja itinerante. Sim. E antes de mais nada, gostaria de cumprimentar, gostaria de saber de você também como que tem sido esse início de ano para você, saber o que que você tem vivido por esses dias, quais são os planos agora para 2024. Dá uma boa noite aí para a galera. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Douglas. Obrigado pelo convite. A honra é minha em estar aqui. Sabe o quanto que eu admiro você, sua família, seu ministério. E eu creio muito assim que Deus ele não nos uniu, né? Ele uniu um propósito, né? E você veio com um propósito para Curitiba, né? E esse propósito ele está sendo cumprido. Então, meu ano, né, como você perguntou, está sendo um ano bem carregado já de início, graças a Deus, né? Tanto ele com o trabalho, tanto ele com o ministério. Os projetos eles estão vindo quentes já, né? Pastores estão já me ligando, mandando mensagem, perguntando: e aí, pastor, e a agenda? Hoje mesmo a pastora Débora no carro, os pastores estão me perguntando da agenda. Eu falei: calma aí, né? E a gente está se organizando também com a questão da igreja local, né? Então a gente precisa fazer alguns estágiozinhos ali e montando alguns scripts para a gente não tropeçar no meio do caminho e não começar o ano todo embolado, né? Começar devagar, bonitinho, tudo certinho, né? Isso aí. Eu conheci o pastor Marquinhos lá na base underground do pastor Beethoven. Aliás, pastor Beethoven, queremos você aqui também. E quem nos apresentou foi o Aldo, que esteve aqui no último Splendor Podcast, o pastor Aldo. Eu fui para ministrar louvor naquele dia e acabou que eles modificaram algumas coisas na hora lá e cantei junto com a banda do pastor Marquinhos. E de lá para cá a gente vem caminhando junto, a gente tá no mesmo propósito, eu tô cantando com eles, vocalista da banda deles. E tem sido uma honra, assim, tem sido realmente maravilhoso esse momento que a gente está caminhando junto, esse tempo que a gente vem caminhando junto. Para quem não te conhece, pastor Marquinhos, de onde você saiu, vamos dizer assim? Como começou o seu ministério? Você, desde criança, já é cristão? Você já segue, vamos dizer assim, os preceitos de Cristo desde criança? Como que foi? Ou você se converteu no meio do caminho? Como que é a sua história, assim, para a galera que não te conhece? Tá, vamos lá. Sou filho de cristãos, né? Nasci em berço cristão, né? Os meus pais sempre estiveram em direções na igreja, né? Trabalhando em frente ao ministério. E eu sempre brinco, né, que o meu parque de diversão eram os púlpitos da igreja, né? Então, depois da escola bíblica, tava eu lá brincando de tocar teclado, brincando de socar bateria, socar guitarra. E essa história ela é muito forte dentro de mim, né? E eu tento passar isso para as minhas filhas, né? Que não existe mais, né, esse cheiro das antiguidades, né? Hoje em dia os cheiros mudaram muito, né? Sim. Então eu venho de uma época assim que ela é muito marcante, né? A época onde a igreja ela sofreu muito, né? Até hoje sofre perseguições, né? Mas na nossa época era tudo mais difícil, né? Hoje a criança, né, o jovem tem a internet, o jovem tem o celular, tem o seu notebook. Na nossa época a gente tinha pau e pedra e vamos brincar de bets. Sim. Né? E assim acaba fazendo com que você fique mais enraizado, né? Então, vamos dizer assim, a minha raiz, ela vem de uma raiz de luta, de tristezas, mas que me trouxeram muitas alegrias, né? Então, meu berço, além de ser cristão, foi um berço sofrido, mas um berço que me trouxe coisas boas, as quais me forjaram o que eu sou hoje, né? Sim, cara, que legal. E então seus pais eram pastores, seus pais eram... Sim. Seriam pastores auxiliares da igreja de onde eu era, né? Sim.
Então, assim, após isso, na sua adolescência ali, você começou a tocar, escolheu um instrumento, escolheu a guitarra. Como que foi seu início ministerial, assim? Começou em ministérios de louvor? O que que você começou a fazer na igreja? Então, na igreja, sempre como eu falei, né? Sempre tocando, né? Tocando não, nem enganando, né? Porque um moleque de 9 anos, 7 anos aí não toca nada, né? Tentava tocar com pessoas maiores que eu, tipo, até quero mandar um abraço pro Carlos Xavier, né? Banda Nova Jerusalém. Ele foi o cara assim que ele falou, mano, você tem potencial, cara. Não é porque você é filho do pastor ali que você, né, a gente vai te puxar, que você tem potencial. E ele investiu em mim, né? E eu me lembro de uma cena, eu tinha acho que uns 12, 13 anos, ou mais um pouco que isso, eu acho. Foi na minha igreja o Tião Malaquias, da Transfor Band, aqui de Curitiba. Antigamente eles eram banda Transformação. Tião Malaquias, Sandrinho. E o Tião me olhou tocando guitarra no cantinho com uma Jennifer. E o guitarra dele não foi, que era o Xambinho. E ele falou, cara, dá pra aquele menino lá, que tava tocando ali em cima, tocar com a gente? Cara, pensa no fiasco, cara. Mas aquilo, tipo, mexeu comigo, sabe? Eu falei, cara, eu tenho capacidade, então, tipo, meu som pode ser legal, né? Então, dali em diante eu não parei mais. Então, vamos dizer assim, os meus influenciadores foram Carlos Xavier, da Banda Nova Jerusalém, né? E o cara que já estava no auge, dando abertura para a Oficina G3, tocando em grandes palcos da vida, que é o Tião Malaquias com a Transfor Band. Legal, cara. Você sempre foi, assim, depois que você começou a tocar já, que você já tinha aí a sua idade, assim, e tal, você começou a tocar com uma galera conhecida até, assim, o pessoal que vinha pra cá, pra Curitiba tocar, o pessoal daqui da cena, não só do rock, mas da música cristã em si, aqui em Curitiba. Você já tocou com uma galera conhecida também, assim, Sim, pessoal? sim. Teve projetos, né, dentro de um outro ministério que eu participei também, né, que é o Som da Adoração, do pastor Xixo Regula, da IEQ Fazendinha. Então ele abriu muitas portas para que a gente conhecesse, tipo, Nívia, Samuel Barbosa. Então, tipo, essa galera, assim, você acabava ficando no meio dos caras, né? Tocando com os caras. Clubão era um lugar que tinha aqui em Curitiba, no Largo da Ordem, né? Ali na Trajano Reis. Então ali tinha muita banda boa e a gente tocou com muita gente boa ali, né? William Mateus, né? O pessoal do Stauros. Então, tipo, a gente... o Celso de Frame. O Celso de Frame, Renatinho. A gente não tocou com os caras, mas nos mesmos lugares, assim. Dividindo o palco com os caras, entendeu? Tipo, legal, pegando dicas massa com os caras, né? Então, isso pra mim é demais, cara. Isso pra mim é demais, sabe? Eu vejo, assim, que hoje em dia você não tem isso mais, né? Hoje em dia você troca muita latinha, né, cara? E você não pode trocar essas latinhas, né? Você precisa estar com as pessoas, você precisa absorver aquilo com as pessoas, né? Você não pode querer ter a pessoa do teu lado apenas para privilégio seu, né? Sim. Então, antigamente não. Antigamente você estava com os caras e acabou, né? Banda Deliver, né? Os caras não estão mais, né, no cenário, né? Até o Ed Tolotti tá vencendo um câncer aí lá em Santa Catarina, né? Elias, né, baixista, os caras também que tocaram com Stauros. Então eram os caras que a gente estava na casa dos caras, trocando ideia, vendo os caras tocar. A gente era mais moleque que eles, entendeu? Você acha que esse tempo dessa reunião, dessa galera assim, hoje em dia acabou? Hoje em dia não acontece mais, cara? Não tem. E se tem é por interesse. É o que eu falo pra você assim, o que eu notei vindo pra cá, é que em alguns eventos que eu fui, eu notei que a galera toca, vira as costas e vai embora, cara. Tipo, o cara não fica até o fim do evento, o cara não fica prestigiando outra banda, são poucos, assim. São poucos que ficam, sabe? O cara vai, sobe, toca, ministra, fala bonito, e depois ele sai e tchau, guarda as coisas dentro do carro e vai embora, né? E como eu vim do interior, como eu vim de um lugar menor, de uma cidade bem menor, lá era diferente, lá a galera também se reunia, como você falou, a galera se reunia, a galera tava junto ali, um apoiando o outro, todo mundo sabia o nome de todo mundo, chegava nos mesmos lugares, se cumprimentava, era sempre, não que era sempre a mesma galera, mas sempre tinham pessoas que você conhecia e você estava ali junto, sabe? Então, o que eu tenho notado também é que existe essa diferença hoje em dia. Então, não é a questão, vamos dizer assim, de eu ter vindo do interior e Curitiba ser diferente. No tempo antigo, no tempo, não, vamos dizer, né, quando a gente era mais moleque, sim, aqui em Curitiba também a galera se reunia, também a galera conversava, também fazia essa troca. Hoje em dia que mudou, então. Vamos dizer assim, hoje em dia existe uma coisa muito que você acabou de citar, né? Eu quero mostrar o meu produto
e quando entra o produto do outro eu saio fora. Eu não vou prestigiar aquele cara, entendeu? Isso não tinha antigamente. A gente era unido mesmo, né? Eu nunca mais vi o Edo, né, que foi o cara que tocava o clubão na época, eu nunca mais vi ele mesmo. O Aldo, se não me engano, acho que teve uma conversa com ele esses tempos aí. E o Edo, ele pegava a gente, todo mundo moleque, 14, 15 anos de idade, com as suas bandas ali. Na época eu tinha uma banda chamada All Might. E na época tinha um mercado Walmart, né? Então a gente era motivo de zoação, né? Mas tudo bem, né? O All Might significa todo poderoso, né? Sim. E ele levava a gente para uma salinha, juntava todas as bandinhas, ele, ó, galera, a gente vai tocar segunda-feira à noite e, cara, dê o melhor de vocês e façam acontecer, né? E traga o reino para cá, cara. Sempre falava isso, traga o reino para cá. Não deixe que só a guitarra tome conta de você, não deixe que só o que você está fazendo lá em cima tome conta de você. Traga o reino para cá, cara. Porque vai ter muitas vidas aqui que não vieram só para escutar um som, cara. Tem gente que veio aqui para ouvir algo a mais, que é uma resposta. E essa resposta vem de vocês, molecada. Aí, pô, você não vê isso hoje, né? Você não vê isso hoje. Sim. E esse clubão, cara, falando desse clubão, esse clubão era um local, assim, só cristão, era um lugar que tocava de tudo e tinha um dia específico que o pessoal cristão ia lá tocar, como que era? Só cristão. Só cristão? Só cristão, só bandas cristãs, não tinha Legal, banda secular. Cara. Que legal. Que legal, um lugar bem diferente, Largo da Sim, Ordem, um lugar sim, que é sim. cheio de bandas também, de músicos, e é uma cena, vamos dizer assim, é um local que tem uma cena cultural de Curitiba, né, no Largo da Ordem, né? Sim. Secular, né, Sim. assim. Que legal, cara, deveria ter sido um lugar muito bom mesmo, né? Foi marcante, né? Como eu falei, né? Foi marcante. Até esses tempos atrás a gente tocou no Tuque. Você não estava com a gente ainda, né? Sim. A gente tocou no Tuque lá. E o Tuque é bem perto, né? Do clubão, né? Cara, me deu uma saudade daquilo, cara. Sabe? Você vendo o pessoal todo dentro do Tuque ali, curtindo, agitando ali. E você entendendo que você estava passando uma mensagem. E aquilo estava tocando pessoas, né? E eu falei, cara, que vontade de voltar com o clubão, cara. Sério. Cara, por falar de saudade, olha essa semana, né? O primeiro episódio do nosso podcast do Splendor, a gente colocou ele na internet dia 4 de janeiro, sabe? Ele foi ao ar dia 4 de janeiro. E uma galera lá de Foz do Iguaçu, da minha cidade, começou a ver e tudo mais. E aí um amigo meu de lá, Cleverson, o nome dele, tem que mandar um abração pra ele. Um abração pra você, Cleverson. Ele mandou um áudio pra mim dizendo, cara, que saudade, vendo você falando, vendo as histórias todas aí. Me deu saudade daquele tempo que vocês tocavam, daquele tempo que as bandas tocavam, tudo mais. E do jeito que ele me falou, parece que lá também mudou, sabe? Parece que lá também não tem mais essa cena assim como tinha antigamente. Sim. Né? Não sei se é pelo avanço de internet, onde fica muito mais fácil, você faz uma música ali e já lança na internet, e a galera toda já assiste. Não sei se é por isso que tipo, eu penso que algo que foi feito para unir acaba afastando, né, cara? Acaba afastando. E a gente tem procurado resgatar um pouco disso. Um dos planos do podcast nosso aqui também é resgatar um pouco disso. Sim. Relembrando histórias, resgatando histórias, né, cara, da galera antiga, da galera que não que começou isso porque o movimento do rock cristão ou o movimento musical cristão já vem há muito tempo, né, cara? Sim. Já vem de muito tempo, né? Mas regionalizando aqui, cara, em Curitiba, região metropolitana e tal, é bom relembrar esses locais, essas pessoas, como você falou, quem sabe elas estejam vendo a gente aqui, estejam assistindo a gente aqui. E se você parou, cara, se você tocava numa banda dessa, que o pastor Marquinhos falou, se você dessa época, cara, e fazer alguma coisa na igreja hoje em dia você não faz mais, cara, tá aí um convite, cara, que essa chama reacende em seu coração, sabe? Que a chama do Senhor reacende em seu coração, que você saiba que você foi chamado para algo, que você foi escolhido para algo, sabe? E que existem pessoas esperando por você também, né? Que quando Deus coloca um propósito no coração da gente, quando Deus fala pra gente, a gente às vezes não consegue pensar e às vezes a gente nem sabe. Que como um dia a gente conversou no dia 31, no final do ano, que no Salmo 139, você pode abrir sua Bíblia e ver, diz que todos os nossos dias, o salmista ele escreve assim, todos os meus dias, antes de que nenhum dos meus dias existissem, eles já estavam escritos no seu livro. Então, assim, antes que a gente nasce um propósito pelo qual a gente nasceu. E você tem um propósito, não deixa essa chama se apagar.
E se você sente em seu coração que essa chama se apagou, você que fazia alguma coisa, cara, você que tinha uma banda, você que tocava, você que falava do amor de Deus através da bateria, através da guitarra, através de qualquer outro instrumento, cara, se você sente que essa chama se apagou, em nome de Jesus, cara, eu declaro uma nova chama, uma nova vida aí dentro, sabe? A palavra de Deus diz que há esperança para a árvore, mesmo que ela foi cortada, e ao cheiro das águas ela vai brotar novamente. Então, que ao cheiro das águas, mesmo você que se sente cortado, mesmo você que acredita que você não tem mais raízes dentro do evangelho, dentro do caminho que é Jesus, que você possa, em nome de Jesus, ao cheiro das águas, resplandecer, ao cheiro das águas, renascer novamente e entender que Deus tem um propósito para sua vida, né? E vou te interromper, cara, Não, mas tá show, cara. Nossa, assim, é isso aí. E me fala uma coisa, cara, como assim, hoje você é pastor, hoje você tem um ministério que é a Missão GAD, que não é uma banda, né? Tem toda uma missão em volta. Sim. A banda tá lá, mas tem toda uma missão em volta. Tem o Café com Palavra, tem tudo isso. Como que foram os passos até você chegar ali, cara? Tipo, você tocava na igreja e tudo mais, e você chegou um momento que você decidiu estudar. Como que foi, cara? Então, cara, isso foi muito doido, sabe? Teve, há um bom tempo atrás, isso há um bom tempo atrás, um projeto que ficava na Kennedy, na rua Kennedy, ali perto da Sara Nossa Terra. Era chamado Mosto Vinho Novo. E lá eu conheci um cara muito louco, cara, um Gregório McNutt. Esse cara é louco. Esse cara é louco. Sabe, ele não está mais com a gente. Sim. E... Mas a obra dele tá, né? Quem quiser procurar, quem ainda não conhece, porque uma galera conhece, procura no YouTube, cara. Procura no YouTube esse cara, vocês vão endoidar. Grande Gregório. E assim, ele foi um cara assim que ele me influenciou muito, sabe? Ele, pastor Mauro Ramos, né? Meu pastorzão, Ezequiel Schneider, né? Um pastor que, cara, pô, admiro demais, cara, sabe? Minha cobertura espiritual, né? Pastor Cliff, né? É um dos pastores também que são coberturas espirituais nossa, né? Da Igreja Live Church, a qual eu congrego, né? Eu com a minha esposa e com as minhas filhas. E, assim, cara, Gregório, ele trouxe uma realidade de evangelho, assim, que você não vê em muitos lugares. Sabe, ele usava um termo, Deus falou comigo que eu caminharia com gigantes, que eu voaria com águias. Uau, cara. Sabe, ele, tipo, literalmente eu saí de um Goku ali e me tornei um Saiyajin, cara, ou quase um Super Saiyajin, sabe? Porque trouxe uma realidade de evangelho, assim, a qual eu não conhecia. Porque quando você está na instituição, não vou falar mal da instituição, né? Porque eu sou fruto de uma instituição. Claro. Né? E a igreja, ela precisa estar em nossas vidas, né? Você precisa pertencer a uma igreja local. Né? Você precisa ter uma raiz para os seus filhos, né? Você precisa trabalhar nos projetos dentro da instituição, né? Você precisa ser tratado ali também, né? E, cara, ele, tipo assim, ele meio que mostrou, assim, cara, que lá fora também precisa, sabe? Então, ele veio com o evangelho, assim, tipo, rasgando tudo, sabe? O pastor Mauro, né? É um cara, assim, que você senta com ele para conversar, você vê que o cara, tipo assim, ele vive, cara, essa realidade da itinerância, assim, tipo, 24 horas, né? E, então, eu vejo, assim, que os tratamentos, eles aparecem na nossa vida e a gente precisa pegar essas oportunidades. Se você não pega essas oportunidades, você não muda, você não vira a chave, cara. Entendeu? Você fica, tipo, com aquela cabeça bitolada, você fica crendo naquilo que te dizem e você não aprende um evangelho que está ali na sua frente todos os dias, né? Eu tomo remédio, mas eu não leio a receita, né, cara? Tipo, será que além de ele fazer bem, ele não me traz efeitos colaterais? Né? Então eu preciso estar ciente que dentro de uma caneca existe não só água, né? Pode ter bactérias, pode ter várias coisas. Então eu tenho que entender tudo aquilo que eu só olho, né? Então eu vejo dessa forma, né? Sim. E aí, tipo, você conheceu eles, você conheceu o Vinho Novo, e aí você decidiu estudar, você decidiu... O que você começou a fazer? Você fez algum curso teológico? Você fez algo assim? Como que foi a sua ida para isso? Vamos lá. Eu e minha esposa somos formados, né, pelo ITQ quadrangular, né? Então o ITQ ele forma os pastores da igreja, né? Então do vínculo quadrangular.
Só que as curiosidades, elas vão tomando você e você vai procurando outros meios também de aprendizado, né? Então, nós fizemos ITCM, né? A gente fez uma teologia que é de uma instituição chamada Casa da Bênção. E essas coisas foram agregando conhecimento. Foram agregando conhecimento e deixando a gente cada vez mais maluco pelo Evangelho, né? Sim. E eu falo assim que a teologia maior de todas foi a de Gregório. Foi a de Gregório. A que veio para desmontar mesmo tudo aquilo que eu tinha como ideia vaga, tudo aquilo que eu tinha que me prendia em lugares, né? Então eu sempre falo assim, né? Esses tempos atrás eu conversei com um amigo meu que é pastor e ele falou, cara, tô precisando fazer uma pós, uma faculdade. Eu falei, mano, faz pós não, cara. A gente está numa idade, mano, que a gente precisa, tipo, trazer pessoas para Cristo. E a gente precisa entender que o nosso conhecimento ele está a 2 passos da gente. Basta a gente pegar a palavra, basta a gente entender o que está escrito ali e pegar pessoas que conhecem muito bem daquilo e grudar nelas, cara. Grudar nelas, começar a caminhar com elas, porque os apóstolos eles só se tornaram apóstolos e eles só cresceram no seu apostolado quando eles começaram a caminhar com Jesus. Até então eles só conheciam. Né? Sim. Então, quando você apenas conhece, eu tenho só uma teologia, eu só conheço. Agora, quando eu vivo aquilo, começo a caminhar, aquela teologia começa a criar carne. Ela começa a ter pernas, ter braços, e começa a me fazer bem. E começo a entender que, através daquilo, eu começo a trazer pessoas para aquilo também. Claro. Eu, assim, só cresci num meio cristão e no meio evangélico após a minha conversão, quando eu tinha 13 anos de idade. Eu aprendendo as coisas e vendo, no meu tempo antigo, que eu entendia sobre um pastor itinerante, no formato de igreja em que eu congregava e tudo mais, era um cara que ele vinha com uma... Eu até tenho uma analogia que eu não lembro quem eu vi fazendo, uma historinha que eu vi alguém fazendo, dizendo que o pastor ele vinha com a maletinha, com fogo, abria, jogava fogo no povo, fechava, recebia o dinheiro e ia embora, né? Então, assim, eu cresci num meio onde eu via esse tipo de pastor itinerante, que era aquele pastor que chegava só no dia do evento e tinha um evento, um congresso, uma coisa, ele ia lá e fazia todo o culto e toda aquela cena, né? Não estou dizendo cena falsa, tá? Não estou dizendo cena falsa. Sim. Ele criava todo aquele ambiente e depois ele ia embora e aí sobrava o pastor local, né? Eu não via a itinerância como uma missão, dessa forma. Sim. Que a gente enxerga hoje através de alguns exemplos, né? O exemplo do Gregório, o exemplo de alguns outros também, né? E como aqui tudo é macro, em Curitiba, na região da capital, tudo é macro, a gente começa a ver um pouco mais essa questão da itinerância, né? Sim. Em si. E aí, como que surgiu a itinerância na tua vida? Porque você se formou no ITQ, beleza, você conheceu o Gregório, conheceu outras pessoas, você começou a caminhar com algumas pessoas assim. E quando chegou, e como que foi a chegada do momento em que Deus disse para você, ou através da vida de algum pastor, ou de alguma pessoa, ou falando com você de alguma forma, se revelando a ti, dizendo, Marquinhos, eu quero que você faça isso. Então, foi automático, na verdade, né? Não foi nada assim, tipo, que nem você acabou de falar, né? Desceu uma luz sobre mim, né? E falou assim, uau, vai em frente, Sim. Caleb. Sim. Foi muito, cara, muito espontâneo, cara. Foi muito espontâneo. Sabe, foi eu fechar os olhos em cima de um altar e quando eu abri, estava fora. Estava num campo muito top, onde várias pessoas estavam ali, correndo atrás de almas. Pessoas vindo até mim, contando experiências, que, pô, cara, você falou algo lá e me trouxe uma coisa que eu não vi lá dentro, né? Então, tipo assim, esse assunto, ele é bem cuidadoso. Porque tem pessoas que você acaba contando assim, ela pensa, não, então, peraí, eu vou sair da igreja, então. Porque lá fora é mais, é top, né? Vamos usar um termo esdrúxulo, né? Mais legal, né? Mas, cara, não é dessa forma. É muito delicado. Você entende que lá fora a pancada é maior.
né? Você entende que lá fora as dores elas são mais extremas, né? O frio ele é mais árduo, né? Então os seus choros são mais longos, né? E só que é contagiante, cara. É contagiante você poder estar numa praça 8 horas, 9 horas ali em cima de um altar, ou que seja no chão mesmo, com um violão, que seja, ouvindo pessoas falar com você e você falando de Deus para aquelas pessoas chorando e aquelas pessoas sendo curadas de mágoas que há anos pegam elas, né? Eu vi muito jovem chegar em mim e falar, cara, o meu pastor, ele me massacrou na minha instituição. Eu falava assim, mano, não é o que o teu pastor fez um massacre na tua vida. Às vezes você não estava pronto para ouvir aquilo. Não, mas por que aqui eu estou ouvindo diferente? Eu falei assim, Deus tem os propósitos dele, né? Você foi lá, lixou, saiu aqui fora, aqui, tipo, você está ouvindo a mesma coisa que eu ia falar lá dentro, ou ele ia falar lá dentro. Sim. Né? Então, dói mais, pessoas precisam fora da igreja, tem muitas pessoas que não estão vindo para a instituição em si. Então, você precisa entender que muitas das vezes você precisa estar lá fora também, para pegar essas pessoas que ainda não conhecem Cristo ali dentro da instituição e tratá-las ao ponto de trazer para dentro, né? Traz para casa, né? Mas é legal, cara, é legal. Porque também tem essa, né? Tem aquela pessoa que por si só, vamos dizer assim, ela não vai acabar entrando ali, ela não vai acabar passando na frente da igreja e entrar, né? Tem gente do coração muito duro, e essa dureza de coração é devido a tanta porrada, devido a tanta coisa que já sofreu na vida, né? Sim. A gente sabe que a vida não é fácil, né? O jogo da vida, essa Sim. vida não é fácil para ninguém. E a gente vive numa época agora, a época da depressão, a galera tá com depressão, a galera tá com ansiedade, né? Síndrome do pânico, todos esses problemas aí, a gente entende que não tem sido fácil para ninguém, nada. E a itinerância, ela consegue pelo menos chegar onde a igreja convencional, vamos dizer assim, não chega, né? Sim, sim. Não chega. E existe essa itinerância, vamos dizer assim, em várias áreas, né? Em várias áreas. Eu vejo uma galera fazendo cultos em faculdades, uma galera Sim. nas universidades fazendo isso, fazendo aquilo e tal. E vocês decidiram evangelizar a galera através da música, através do rock, né? Uma das vertentes, o rock and roll. Mas eu vejo que vocês têm outras coisas que vocês fazem também, né? Sim. Tem o Café com Palavra. Como que funciona o Café com Palavra, assim, pra galera entender? Tá. O Café com Palavra, ele surgiu no GAD há 10 anos atrás, vamos dizer assim. Pode ser que seja menos, depois dos 40, né? Tipo, não quero falar que estou com 50. A mente fica mais longe um pouco. Mas a gente começou com células pequenas, assim, com músicos. A galera que vinha trocar ideia, a gente fazia um bem bolado, jogava um videogame na casa do cara, trocava uma ideia, tratava o cara, né? O cara não queria mais tocar na instituição dele, a gente falava, não, mano, pô, a igreja precisa de você, você precisa estar lá, cara. O teu pastor, ele conta com a tua vida, ele conta com você dentro desse lugar. Não, pô, não, sabe, tipo, você vai levando um cara para um outro mundo quando você vê o cara, tipo, tá voltando de novo à essência dele. E a essência não pode ser perdida. Sim. E a gente parou com isso. A gente parou o Café com Palavra e ficou só... Na verdade, eu fiquei estagnado. Vamos dizer bem essa verdade. Fiquei estagnado. Fiquei só com alguns propósitos pequenos. Eu não queria assumir mais nada durante um bom tempo. E há 2 anos atrás, Deus veio e me deu um start, assim, me deu tipo, aquela voadora no peito. Falou, cara, eu te criei para minha adoração, mano. Eu te criei para fazer a minha vontade. E toda a essência que está em você, ela tá até o teu pescoço, cara. Tipo, você tá entopetado disso, manda para fora. Tipo, diminui um pouco a quantidade desse copo, cara, para você se encher de novo. Essa água já tá parada há quanto tempo aí, mano? Eu falei, cara, verdade, cara. Eu preciso tomar vergonha na cara. E foi numa troca de ideia com o Gabi, cara. Tipo, nada a ver, assim, a gente tava trocando uma ideia num lugar, não tenho bem certeza onde é. O Pastor Gabi? Pastor Gabi. Caramba. E eu abracei ele, cara, e falei pra ele assim, pastor, eu tinha um ministério, e hoje eu vendo você ministrar aqui, Deus me trouxe a essência disso, que eu preciso voltar com isso daí.
E ele me cobrou isso num outro tempo. Aí a gente foi num lugar, acho que no Castelinho, que eles foram tocar. E ele falou, cara, e aí, cara? Tô querendo ver o teu ministério de novo, mano. E eu falei, olha, Deus colocou o cara na minha vida na hora certa. Sabe? Porque o Gabi tem um coraçãozão, né, cara? O Gabi, eu falo que o cara é extraordinário, né, cara? Onde eu vou, eu sempre faço um coraçãozinho pra ele. O cara é incrível. Cara. É, não, ele é incrível. E isso me trouxe à tona. Não só como, né, diretor do Profetas do Asfalto em Curitiba, não só como um cara que tem um ministério dentro da live, né, com o pastor Cliff, né, que tem uma honra, né, em estar nessa caminhada, mas trouxe o GAD à sua essência novamente, né? Tipo, reviveu o GAD. Sim. E nessa de reviver o GAD, o Café com Palavra veio junto, cara. Veio junto e ele veio somando dentro do Profetas, com o trabalho do Profetas também, só que ao mesmo tempo a gente viu que tinham pessoas que não estavam tão ligadas assim ao motoclube. E pessoas que estavam machucadas de outras igrejas. Eles queriam ouvir a palavra da essência novamente. Queriam sentir os cheiros das coisas do passado, o soalho, da Bíblia suja em cima do altar, coisas que eles haviam perdido. E esse Café com Palavra veio trazendo essas pessoas novamente. E eles vieram e foi crescendo de uma forma assim que está tomando um corpo extraordinário, sabe? E eu entendo que o que Deus tem feito ali é dele, é para ele, é tudo sobre ele, né? Quando você me convidou para esse momento, e eu vou abrir meu coração para você, eu falei para Deus assim, Deus, eu vou. Eu vou porque eu entendo o propósito do Douglas nisso. E eu sei que o Douglas, tipo, não posso falar em porcentagem, mas poucos fazem o que você está fazendo. Não trazer um canal para colocar uma pessoa para conversar sobre algo, para você não estar se autopromovendo. Autopromovendo seria a palavra, entendeu? Você está trazendo uma essência, você está fazendo reviver sonhos aqui. Né? E eu falando o que eu estou falando aqui está me voltando às minhas essências automaticamente, está trabalhando legal, dentro de mim, cara. entendeu? E eu entendo assim que se não for para falar dele aqui, eu não viria. Sim. Eu não viria, tipo, eu tô numa fase da minha vida, sabe, Pastor Douglas, que eu não quero mais falar sobre os meus projetos, assim, de mim. Eu quero falar dele, cara. Eu quero que seja tudo sobre ele, sabe? Eu quero que seja tudo para ele. Eu quero que, tipo, tudo que ele tem plantado no meu coração nasça, mas com o cheiro dele, não com o meu cheiro. Sim, claro. Sabe? Eu quero ser como Maria foi. Ela concebeu a Cristo, ela deu a luz ao nosso Salvador. E ele saiu com o cheiro dele, cara. Ele não trouxe nada da mãe dele. Ele foi fruto do Espírito Santo. Né? Ele não trouxe nada da mãe dele, ele não veio com nada da carne, ele veio com tudo que é dos céus, toda uma grandeza, né? Então eu preciso que eu continue gerando ele todos os dias. Eu quero ter dor de parto, cara. Eu não sei como é que é a dor de parto de uma mulher, mas eu quero ter dor de parto espiritual, cara. Eu quero gerar todos os dias o Espírito Santo, eu quero gerar Cristo para as pessoas, eu preciso disso. Claro. Para quem não conhece, o Café com Palavra é uma reunião que é feita nas casas, né? O pessoal cede o local e é feita uma reunião lá no qual é orado, no qual a gente louva ao Senhor, uma palavra é ministrada. Se alguém precisa de alguma oração específica ali, o pastor ora, outros pastores vão lá, oram também. E no final, como todo lugar que se reúne cristão, né? Todo crente tem comida, né? Tem que ter bastante comida, tem que ter bastante Guloseimas. Guloseimas lá e Deus tem trabalhado muito na vida das pessoas, casais, e restaurado muitas famílias através Amém. disso. Amém. O pastor também falou sobre o Profetas do Asfalto. Para quem não conhece, Profetas do Asfalto ele é um motoclube, né? A gente vai procurar fazer também aqui um podcast específico do Profetas do Asfalto e da galera dos motoclubes. Aí vamos convidar uma galera para vir aqui também, de outros motoclubes. A gente participou, inclusive, de um evento que se chama Levantamento de Bandeira de um motoclube esses tempos atrás. E eu comentando com a minha esposa, inclusive, falando quanto motoclube que tem aqui nessa região, quanto motoclube cristão, né? Como Isso que só veio um pouco, hein?
Sim, meu Deus, é uma galera. Então a gente tem muito assunto para falar sobre isso, sobre Profetas do Asfalto também. E a missão GAD, né? Que é a missão do pastor Marquinhos, envolve música, né? Sim. Envolve música e o rock and roll, mas não é só o rock and roll em si. São feitas, aquelas canções antigas e dando uma nova roupagem para elas. E cada vez que é tocado é mudado, né? Coisa do pastor Marquinhos, ele muda toda hora vamos dizer assim, a harmonia da música, né? O guitarrista Edmilson, aí Edmilson, abraço para você, tem que ter uma paciência, né, Edmilson, com o pastor Marquinhos. Mas queria saber assim, pastor, tipo, como começou a banda em si? Você sempre me perguntava por que eu Não. mudo tanto. Não, isso aí eu acho que não tem resposta, cara. Eu acho que não tem resposta. Vai da essência, né? Sim, vai do dia e tudo mais. Mas assim, como que começou a banda? Porque assim, a missão, beleza, você tava lá, você começou a evangelizar, você começou a pastorear, uma galera começou a chegar junto de você, começou a fazer os cultos nas casas e tudo mais, assim, essas reuniões do Café com Palavra. Mas e a banda em si? Aí, como que surgiu a questão de você tocar? Porque, como você já falou antes, você já tocou para muita gente. O pastor Marquinhos já tocou, né? Foi sideman ali de um monte de gente. Mas, assim, quando você resolveu fazer dentro do Ministério GAD uma banda, como que Tá. surgiu no seu coração essa ideia? Na verdade, essa banda eu falo assim que foi um presente de uma grande amiga, né? Mary Colucci, né, polaca renta. Mary, eu falo assim que ela, cara, ela é uma mãe, como você iniciou o pod, né? Tipo, esposa, ela não é avó, ela é jovem pra caramba, né? E ela é uma menina extraordinária, cara. Ela é visionária, sabe? Nós tínhamos um ministério junto com o pastor Mauro Ramos, né? Que era o Marcando Geração. E o pastor Mauro Ramos, ele me leva a me dá a liberdade para que eu abra algo, né? E faça uma minha história, né? E nessa época, né, estávamos eu e a Mary, né, no Marcando Geração. E a Mary foi buscar de Deus e Deus deu o nome para ela. E ela me ligou, pô, cara, Deus me deu o nome de Gad, cara, vamos embora, vamos fazer acontecer e tal. E a gente ficou como banda um bom tempo, né, como Gad. Só que os caminhos, né, acabaram levando a gente em outros rumos, né? Como foi a época que eu te falei que eu acabei, entre aspas, meio que estagnando. Ela seguiu o caminho dela, né? Então hoje ela é da Airport Church, né? Que é da igreja do pastor Arno, né? Que é aqui em São José. E eu fiquei sem saber se faria o Gad nascer novamente ou não, né? Se eu ficaria nessa. E foi quando eu decidi, né? Como eu te falei, né? Através dos amigos, assim, tipo, pô, cara, volta com a banda, volta com o ministério, né? O próprio Sim. pastor Gabi, né? Me trouxe de novo para essa essência, para não deixar morrer isso. E eu voltei com o GAD, daí eu voltei com o GAD como um projeto missionário, né? A gente sempre teve o CNPJ do GAD, desde a época da Mary, né? Quando a Mary, ela decidiu sair, eu fui e registrei, né? A gente conversou sobre isso, né? E hoje em dia o GAD é uma igreja, né? Vamos dizer que é uma igreja, né? Que está dentro de uma igreja, né? Que seria a Live Church, né? E o GAD é um lugar onde a gente tem uma psicologia que é receber, ensinar e enviar, né? Eu peguei isso do pastor Fabiano Lisboa, da Igreja Garagem, admiro demais ele, é um pastor assim que, não só porque a gente faz aniversário no mesmo dia, e a gente é parecido até na barba, né, pastorzão? Que ele é um menino assim que, cara, ele tem uma graça sobre ele, cara, sabe? Ele tem uma graça sobre ele é muito inteligente, ele é um cara assim que o pouco tempo que eu fiquei com ele na igreja também, ele trouxe muita coisa boa pra minha vida. E ele foi um dos caras que falou pra mim, cara, volta com o Cliff, cara. Volta com o pastor Cliff lá, vocês têm história, soma com ele lá, sabe? Sabe aquele cara, tipo, empolgante?
Sim. sabe? Então, tipo, muito deu voltar, né, pra live, né, lógico, né, primeiramente por Deus, né, e ele me mostrando esse caminho, né, que eu tinha que estar caminhando com o Pastor Cliff novamente, né, que a gente tinha que estar desenvolvendo as ideias junto, né, e eu falo assim que o Cliff, ele tem muita paciência comigo, né, porque eu não sou fácil. Né? Então, o Gad renasceu assim. Né? Ele começou comigo e com o Mary. Mary sai, eu paro, depois eu volto, né? Depois de uma palavra do Gabi para minha vida. Né? E quais as dificuldades maiores assim do ministério itinerante? O que você acha? O que é mais complicado assim dentro do ministério itinerante? Na verdade, o ministério itinerante ele não tem uma valia assim muito grande se você não estiver focado no evangelismo em si. Se você usar o ministério itinerante apenas para você se autopromover, como a gente conversou, e para você ter desculpa para não frequentar um lugar, ele não vale de nada. Você sempre vai ser criticado. Porque todo lugar onde você pisar os seus pés para fazer um evangelismo, os pastores, eles têm de praxe a pergunta, né, que é um jargão. Que igreja você é? E aí? Se eu não sou de instituição nenhuma, eu não tenho um nome aonde eu estou. Ah, eu sou da igreja GAD. Mas como assim igreja GAD? Esse GAD é um projeto missionário, né? Então, eu acho que isso é o que pega muito, assim, sabe? As pessoas têm que entender que o projeto missionário ele tem que estar atrelado a um lugar, né? Então, se ele não está atrelado a um lugar, se ele não tem... É igual uma propagandinha que eu vi esses tempos atrás, um videozinho da mulher aspirando o chão. Vocês devem ter visto isso. É até uma coisa que rola muito nos Facebook ali da vida, né? Ela tá aspirando o chão e ela vai, e de repente desliga lá, mas um barulho do ambiente tá tão alto que ela acha que ela tá aspirando. Entendeu? Essa é a igreja itinerante. Né? Esse é o projeto missionário. Se o projeto missionário ele vai, caminha, e ele desliga o cordão umbilical, cara, você está perdido, cara. Você está perdido porque você não vai conseguir manter aquilo sem um suporte. Você tem que ter cobertura. Ah, mas eu vi um pastor dizer uma vez assim: como assim cobertura espiritual? Eu tento dizer assim que não chega a ser esse o nome, mas você precisa caminhar com pessoas que orem por você, pessoas que intercedam pela tua vida, pessoas que admirem aquilo que você faz e que torçam para que aquilo dê certo. Né? Agora, o teu pastor está pregando algo na igreja, eu pego e monto uma banda de metal numa igreja que não curte metal, um exemplo. E eu faço uma itinerância com o heavy metal. Cara, ele não está me cobrindo espiritualmente. Ele está contra o projeto que eu estou fazendo. Ah, mas daí o pastor não está na tua visão. Não. A palavra é muito clara. Se eu quero ser abençoado, eu tenho que cooperar com o meu abençoador. Por que a palavra de Deus nos ensina que o filho precisa respeitar o pai para que seus dias sejam longos? Precisa concordar com o pai. Você precisa concordar com o teu líder. Ah, mas eu não concordo com o teu ponto de vista, então troque de líder. Não troque a tua liderança, troque de líder. Ah, eu estou debaixo dessa pessoa e não estou me sentindo bem. Muda, mas não critica. Porque a crítica, ela destrói você primeiro, antes de destruir aquilo que tem como propósito. Tem um ditado, né, que fala assim, é mais ou menos assim, quando Pedro vem para mim e fala mal de João, eu sei mais sobre João, aprendo mais sobre Pedro do que sobre o João. Uau, né? uau. Quando alguém fala mal de outro para você, você aprende mais sobre a pessoa que falou do que sobre a pessoa que foi ali o objeto. É incrível. Nossa, acabou de trazer uma coisa muito legal para a mesa, né? Paulo e Barnabé. Quem era o conflitante entre os dois? Quem criou o conflito entre os dois? João, Marcos. Marcos era João também. Sim, João Marcos. Uhum. E o maior evangelho hoje qual é? É de Marcos. Por quê? Porque ele entende um propósito, que quando eles, em vez de brigar, eles olham, tipo, como se fosse dizer assim, uma brincadeira. Os dois viram ao mesmo tempo para ele e, tipo, a honra é desse cara. Tipo, levanta o cara, traz pro cara. Entendeu? Então os conflitos eles só acabam quando você entende o teu abençoador. Agora se você, tipo, o cara que é teu abençoador não está mais suprindo a tua necessidade na visão igreja, na visão ovelha, na visão, tipo, cara, não critica o cara, mano. Se retira bem bonitinho. Tem um amigo meu que ele fala bem assim: mano, sabe como é que eu saio, cara? Eu saio com pezinhos de algodão.
E não critico da onde eu comi, a mão que me alimentou. Eu só continuo minha caminhada, eu só aperfeiçoo aquilo que Deus me deu como propósito. Mas aquele que passou pela minha vida, seja ele bom ou ruim, glória a Deus pela vida dele, cara. Glória a Deus pela vida dele. Eu amo esse cara, eu tô junto com esse cara, intercedo por esse cara. Então a gente não pode ser crítico. Sim. Né? Eu já tropecei muito nas críticas, assim, sendo crítico de pessoas. Cara, essa questão que você falou da Bíblia, né, cara? De Marcos e Paulo, né, Uau. cara? Paulo, ele vamos dizer, se afasta de Marcos numa época, porque Marcos era muito jovem e tudo mais e tal. Vida e ele- louca. e ele tava dando problema, só que daí se você olhar lá na segunda carta a Timóteo, ele fala para Timóteo assim, ó, Timóteo, eu tô sozinho, Uau, vem e traz Marcos com você, Uau. porque ele me é útil, cara. uau, Olha que loucura, mano. uau. Mesmo cara que ele abandonou lá, ele fala assim, que ele abandonou, não, que ele se separou do cara Sim. por um momento, ele fala assim, ó, traz ele junto, que ele é útil pra mim, cara. Uau. Pensa. Cara, é que a gente acabou de falar. Princípio de honra. E se você olhar aos olhos de Paulo, ele não deixou ele de lado para que ele se ferrasse na vida. Ah, eu não aguento mais esse cara. Sim. Ele achou que seria o momento certo para ele deixar ele caminhar sozinho. Paulo foi inteligente, né, cara? Sim. Tipo, vou deixar ele caminhar sozinho. Vou deixar ele criar raiz. Tipo, vou deixar que ele tropece. Porque se eu ficar do teu lado, Douglas, o pastor Douglas não tem tanta experiência assim, em Curitiba, nas ruas de Curitiba. Você vai ficar andando comigo como um GPS a vida inteira? Não, vai chegar um momento que eu falo, mano, você dirige sozinho e eu vou seguir o meu caminho. Lá na frente a gente se encontra, porque, como diz o meu, voltando de novo, né, meu grande amigo, pastor Fabiano Lisboa, quando você está indo para um lugar, é fato que você se encontra no caminho. Se a outra pessoa também está indo para aquele Para o mesmo mesmo lugar, claro. Uma hora chega e se encontra no mesmo caminho. Isso é verdade, cara. E assim, a questão da banda em si. Depois que você fez a banda, depois que junto com a sua amiga, as formações mudaram muito depois que ela saiu. Entrou muita gente, saiu muita gente. Como é que é, cara? É uma banda rodoviária? Tipo o SUS, tá ligado? Eu falo assim que o GAD, eu não consigo entender humanamente falando. Mas se aplica muito a regra do receber, Treinar e enviar. treinar e enviar, né? Porque, cara, as pessoas elas não ficam muito tempo. Elas saem para suas caminhadas e muitos saem para caminhadas bênçãos, sabe? Muitos saem na crítica, normal, né? Ah, não gostei do som do cara. Ah, pô, ele foi tocar lá, era uma adoração, o cara soltou um mortification lá, entendeu? Porque eu sou muito assim, sou muito como você, me identifico muito com você. A gente é muito espontâneo, né, cara? E Sim. eu vejo assim que Isso traz problema, cara. Ser traz, espontâneo cara, traz problema. traz. Eu dou graças a Deus que eu tenho a minha esposa, Miriana, Que é uma benção, que né? é uma bênção maravilhosa. Melhor Posso fazer esposa do coraçãozinho mundo. pra ela? Faz, ela tá aqui, ó, se eu não elogiar tanto eu apanho, mas assim, ela é o pé no chão, entende? Amém, amém. Eu sou espontâneo demais, cara, em muita coisa. Então, assim, quando você é espontâneo demais, você acaba sendo... como que eu vou explicar, assim? Você acaba se iludindo demais também, cara. Sim, E você acaba fazendo coisas que a pessoa que tem o pé atrás nunca faria. Então, quando você tem alguém do seu lado que puxa você para que te segura sua coleira, vamos dizer ali, é melhor, cara. E minha esposa faz isso comigo, porque senão eu já tinha quebrado muito mais a cara do que eu já quebrei, cara. sim, sim, Né? sim. Ministerialmente falando, assim, Sim. cara, principalmente, ministerialmente falando. E eu entendo essa questão de ser espontânea, sem querer te interromper, né? Mas essa parte espontânea dentro do Ministério GAD, cara, eu vejo que é bom. Eu vejo que é bom, assim, a questão de dar ouvidos àquilo que Deus está falando no Amém, momento, né? amém, amém. E eu Uau. já notei que algumas vezes a gente já teve deu ouvidos e ouvimos a mesma coisa do Espírito O Santo mesmo de Deus, locutor, né, né, cara? Do mesmo locutor, cara. Uau. É a mesma coisa. Uau. Tanto na base underground, sobre como nós deveríamos nos portar Você lá vai e me fazer tocar chorar, os cara, para com instrumentos. Sim, isso. cara. Como em outros momentos também, como num evento do Som das Tribos que a gente tocou, Sim. que a gente foi para tocar rock, acabou não tocando rock, Sim, tocamos louvor e adoração lá Sim. e Deus falou. Então eu vejo que é um caminho, que o GAD tem sido um caminho muito legal, cara. O GAD tem sido uma
porta muito boa para as pessoas entrarem e serem abençoadas, Sim, né, cara? sim. Serem abençoadas. Queria saber, assim, de você, cara. Tipo, igual eu já perguntei para os outros que vêm aqui. Tipo, eu sei que seu estilo musical é o rock e tal, tudo mais. Mas tem uma banda favorita, assim, cara? Uma banda que você diz, essa banda aqui eu gosto, cara. Tipo, Cara, eu não tenho banda favorita, cara, você acredita, mano? Assim como eu não tenho time de futebol favorito, eu não sei se é uma essência, se é uma virtude ou se é um defeito. e o que você escuta mais, assim? Quando você para pra escutar, você nem escuta muita música, Não, cara. Porque cara, eu conheço cara que é músico e não escuta música, nada, cara. nada. Eu falo assim que eu escuto muito minha esposa, cara, a minha pastora. Ela é música para os meus ouvidos, porque eu acho que eu sofri muito assim no passado, tentando mostrar um estrelismo da minha parte, que eu falo isso para todo jovem. Jovem, você que está aí, músico, está tocando com bandas, está sendo reconhecido. Calma, freia, porque cara, eu não vi as minhas filhas crescerem, cara. Uau. Sabe, eu não vi as minhas filhas crescerem. Meus finais de semana era tocando com todo mundo e ao mesmo tempo e naquela loucura. E cara, eu tava num ponto assim que eu só chegava em casa para tomar banho e sair de volta, sabe? Tá errado? Não. Tem músicos amigos meus aí que vivem de música, trabalham, precisam disso, né? E os caras estão ali na luta para criar sua família. Claro. Mas eu não soube lidar com isso. Eu deixei que isso me influenciasse. Então eu falo que hoje assim a melodia mais profunda assim são as palavras da minha esposa, minha pastora, a pastora Débora. Sabe, é a mulher assim que ela me traz coisas boas, me traz conversas boas, ela me traz melodias boas, ela me faz gostar de coisas assim que eu nunca imaginaria que eu gostaria. Então, até brinquei uma vez, eu falei assim, cara, eu curto tanto Striper, cara, né? Top demais, Top cara. demais, que as melodias da pastora Débora são muito mais tops do que as guitarras do Striper, né? Então, ela é minha banda preferida, cara. Eu não sei se isso soou Sim, engraçado não, cara. ou, como eu falei, ou é uma virtude ou é um defeito, mas ela é a minha melodia preferida. E como você tem passado esse tempo na questão de leitura, cara? Você lê bastante? Tem alguns livros que você lê, assim? Tem Gosto algum livro que te muito, marcou, cara. cara? Como que funciona, assim? Cara, Spurgeon, cara. Spurgeon, sabe? Leonard Ravenhill, né? Que é o pai de Gregório, né? Gregório, ele aceitou Jesus com ele, né? Então, são livros, assim, que... São, na verdade, não são livros, né? São palavras vivas, né? De pessoas que continuam, né? Uma vez eu escutei uma história, cara, que pra mim, assim, eu não sou muito de criticar, mas eu não concordo com quando você coloca, quando você desmerece alguém que foi escolhido pelo Senhor, Sim, sabe? A pessoa chegou em mim e falou assim, cara, a gente lê tanto livro por aí, e não dá temor e não dá, vamos dizer assim, atributo, né? Não atribuo nada à palavra em si, né? Vamos usar esse termo, né? Cara, esses caras vieram pra fazer mudança, mano. Esses caras foram escolhidos por Deus, cara. A nossa história ela continua. Se eu subir no altar hoje, e eu quiser pregar sobre a vida do pastor Douglas, eu estou pregando a palavra, mano. Você é a continuidade do evangelho, cara. Entendeu? Então eu falo assim, livros bons, palavras boas, sequências da palavras boas, né? Tem bastante por aí. Só basta você decidir qual te faz bem, né? E eu tenho esses dois caras assim, para mim são os caras, né? São os caras, né? Eles são o complemento da palavra, né? É aquela brincadeira, né? Tipo, você tá lendo o evangelho tá em hebraico, alemão, aramaico, né? Você lê um livro de um cara explicando sobre aquilo, tipo, parece que te clareia a mente, né, cara? sim. Parece que uau, cara, aquele cara, tipo, parece que ele teve um encontro com aquele livro ali, ele sentou, parece que ele nasceu lendo a Bíblia, entendeu? Então é legal, é legal. Você precisa disso na vida, né? Você precisa ter livro de Sim, cabeceira, né, cara? claro, cara. E dentro da Bíblia, qual que é o seu livro, assim, preferido, assim?
Tem algum que Cara, você disse, tem cara, eu gosto muito vários, desse, ou a cara. história de alguém? Tem vários, cara. Tem Sem a vários. história de Jesus, por favor, cara, porque esse não é ao concor, né? Não existe como você concorrer, nada. Isso aí. Mas eu falo algum personagem assim que te... Eu cito muito, você já viu eu citando muito Malaquias 3:3. Essa palavra foi para o povo levítico dessa época lá, né? Jesus, é Deus, né? Ele coloca uma situação que ele fala que ele está se assentando sobre o povo levítico para fazer deles como o melhor ouro e a melhor prata, não é? Sim. E isso mexe muito comigo, cara. Porque eu entendo que o que Deus faz sobre mim, faz sobre você, Pastor Douglas, faz sobre sua esposa, seus filhos, é nos tornar todos os dias como o melhor ouro e como a melhor prata, né? E eu já trouxe essa conversa em uma mesa, né? Você lembra disso? Que eu fui pesquisar e entendi que o ourives ele faz a mesma coisa, Sim. né? E ele só sabe o ponto da joia quando ele vê sua face refletida no ouro Sim, ou só na quando ele vê o prata, reflexo, isso né? mesmo. Então isso daí mexe muito comigo, cara. Acho que tipo assim, isso é campeão de tudo, cara. Isso é campeão de tudo, sabe? É o noivo judeu chegando na noiva, na sua casa, entregando para ela uma taça de vinho, um contrato e um dote, né? Um preço, né? E você vê que ali toda a história de Cristo está toda focada nessa pequena história, né? De um noivo judeu, né? Então, cara, eu entendo assim que como Davi, a gente conversou sobre Davi esses dias também, eu e você, né? Sim. Que se Davi não mandasse a presença para a guerra, ele não teria errado, né? Então, eu acho que Malaquias 3:3 é tudo, cara. Ali está esmiuçado tudo que eu preciso saber com relação a estar na presença. Eu preciso refletir Deus todos os dias na minha vida. E para que eu reflita isso, eu não posso fazer como Davi fez, eu não posso fazer como o samaritano, as pessoas que passaram antes do samaritano fizeram, né? Eu tenho que ser como o samaritano, eu tenho que ser como Melquisedeque, né? Eu preciso estar na presença. E para que eu esteja na presença, eu preciso me manter, criar raiz. Eu Sim. nunca vou estar na presença se eu estiver surfando por aí, né? Cara, as ondas são grandes, cara, e eu posso tomar aí um tombo legal, né? Como diz a língua do surfista, né? Tomar uma vaca, né? Seria isso? Sim. Eu não sou surfista, mas eu tô chutando a palavra, né? E Eu também não sou, mas eu ouvi o Salomão do Reggae cantar isso, então pra mim é vaca mesmo. seria uma vaca mesmo, um bezerro, sei lá, algo do gênero. E eu acho que a gente precisa, cara, a gente precisa refletir a imagem de Deus em nós todos os dias, cara, todos os dias, cara, todos os dias, né? Moisés, ele sobe ao monte e ele tem um interesse muito grande em ver a Deus, não é? E Deus fala assim, olha, vai lá naquele lugarzinho, olha na fenda lá que eu vou mostrar algo pra você, né, cara? Vamos trazer pra linguagem de hoje, né? Sim. E ele mostra as costas, cara. Imagine a face de Moisés, todos os dias brilharam por um bom tempo, né? Mesmo depois ele usava ainda o seu Cobria o rosto. cobria o rosto para dizer tipo, ainda tô brilhando, né, cara? Tipo meio Eli da vida assim, né, quando Samuel ouve a voz, né? Mas cara, imagina isso no Jardim do Éden, né? Por que que quando a Eva, a gente já conversou sobre isso também, né? São histórias que eu tô repetindo porque são histórias que me atraem. Claro. Né? Por que que quando a Eva toma aquele posicionamento e eles se olham e dizem, uau, a gente está pelado, né? Estamos nus, né? Cara, eles sempre estiveram nus. Mas se Moisés, que olha as costas, brilha a face, eles tinham um encontro todos os dias com o Abba. Eles brilhavam, todo ele, era essência, né? Em graça, Sim. né? Então, tipo, eles não enxergavam só nudez, pelo brilho, né? Como Moisés pergunta para Deus, né? E quem és tu? Nas traduções mais básicas, né? A gente ouve muito o eu sou, né? Eu já te contei, né? Que do hebraico, né? A palavra é hier, asher e hier. Eu sou o que sou. Eu sou uma continuidade sua, Douglas. Eu sou seu melhor amigo, cara. Eu sou o teu boné azul, cara, que tá cobrindo sua cabeça. Eu sou o que sou. Eu sou o que você precisa ser que eu seja. Ele é pai.
né? Então, se você está na presença, ele é tudo para você. Se você não está na presença, ele continua te cobrindo, te guardando, te ensinando, mas não do jeito que ele queria. Por isso que a palavra nos diz que ensina no caminho para o seu filho que ele tem que andar e ele nunca mais se desviará. Você precisa estar no caminho. Eu preciso estar no caminho das pessoas, andando com as pessoas. Eu não posso estar em uma igreja itinerante, falando para pessoas sobre um Cristo que morre em uma cruz, que derrama toda a sua remá por mim na cruz do Calvário, se eu não estou na presença. Eu não vou conquistar coração nenhum. Você é apenas um escritor de gibi ali, contando uma historinha legal para as pessoas e os corações não vão estar sendo quebrantados. Vão estar sendo emocionados. E a emoção, ela não vem de Deus. Ela não vem de Jesus. Eu sempre falo que o amor, ele não é um sentimento. O amor, ele é mais do que uma obrigação, é mais do que uma lei, ele é uma essência. E se eu não tenho amor, eu não vou conseguir ter a face de Deus refletida em mim. Isso se torna muito mais sério quando a gente entende o que a palavra diz, quando diz assim, a ninguém devais coisa Uau. alguma a não ser o amor, Uau. porque quem ama Uau. cumpriu a lei. Uau. Né? E daí no fim disso ainda diz, e se há algum outro mandamento, em tudo nesse se resume, Uau. amarás a teu próximo como a ti mesmo. mesmo. Uau. Por quê? Porque a gente pode falar o quanto a gente quiser de amor a Deus. Você pode abrir sua boca e dizer o que você quiser dizer sobre amar a Deus. Afirmar que você ama a Deus. Você pode levar multidões a ouvir falar de Deus e você disser que ama a Deus e tudo mais. E você dizer isso. Mas se você não amar o seu próximo, se você não amar o seu irmão, nada disso vale, a própria palavra diz. Uau. Então, tem um outro ditado que é mais ou menos assim. Eu sou bom e ruim de ditado ao mesmo tempo. Então, tem um ditado que é mais ou menos assim. Procurei a mim e não me encontrei. Procurei a Deus, também não encontrei. Mas quando eu procurei ao meu próximo, ao meu irmão, nos encontramos os três. Uau. 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 Né? Então, a prática do amor a Deus, eu tenho que enfatizar isso, a prática do amor a Deus é amar o seu próximo. Uau. O seu irmão. E aí, o próximo e o seu irmão não é aquele cara que está com você todo dia, não. São todos. Sim. São todos. Minha avó materna, eles tiveram 12 filhos. 12 filhos. Mas eu tenho certeza que se perguntasse para ela sobre o amor dela por todos, era o mesmo. Claro que quem está mais próximo é mais próximo. Sim. Tem um pouquinho a mais de convivência ali e tudo mais. Acaba se conhecendo melhor. Mas a gente tem que amar a todos, cara. Uau. Como Deus ama a todos. Uau. Até aquele cara que se despreza, até aquele cara que você passa e finge que não olha. Né? E como eu falo, está lá em Provérbios 15:3, se eu não me engano, ou 3:15, está dizendo assim, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, vendo os bons e os maus. Uau. Né? Está escrito lá em Romanos 14:12, de tal maneira que cada um dará conta de si mesmo para Deus. Né? Eu tenho que dar conta do meu amor ao meu próximo, do meu amor ao meu irmão. Né? Eu tenho que dar conta disso para Deus. Porque eu tenho a ciência que os olhos dele estão em todos os lugares. Então não adianta você, que está me ouvindo aí, não adianta você subir lá no altar, na igreja, no púlpito, tocar, falar um monte de coisa do amor de Deus, se você não ama o seu irmão. Uau. Se você não trata o seu irmão como você gostaria de ser tratado. Desce e se arrepende, depois sobe. Né? Não é assim que é aquele texto que o pessoal usa sempre na Santa Ceia e tudo mais, que se você tem alguma coisa com seu irmão, você vai lá, pede perdão pro seu irmão primeiro, daí você toma a ceia. Sim. Se você tem isso, tem aquilo, para ver como que é importante isso, cara. Como que é importante isso. Uau. Né? Como é importante isso. E, infelizmente, a gente acaba voltando ao que a gente, no começo da nossa conversa aqui, Sim. né?
Infelizmente, o que a gente tem visto hoje é um individualismo exacerbado, cara. Todo mundo, eu quero só pra mim, cara. Eu quero só pra mim. E isso tem que mudar, cara. Isso tem que mudar. Triste realidade. Seja um agente de mudança. Mude isso. Mude isso dentro do seu coração. Mude isso dentro de você. E eu tenho certeza que o seu exemplo, o seu testemunho vai mudar a vida de pessoas ao redor de você. E aí a gente vai fazendo aquela corrente, sabe? Vamos mudando, e uma hora toda essa situação eu tenho certeza que pode mudar, né? Eu entendo que, como eu falei para todas as pessoas que eu convidei aqui, existe um propósito para esse podcast, existe um propósito para o Splendor, que é resplandecer o significado, né? Existe um propósito para isso. E o Espírito Santo de Deus, ele se move em meio a todas as coisas, e se você estiver atento à voz dele, você vai entender o que ele quer. Por isso, nesse momento, eu parei e disse isso para você, né? E se você não tem essa prática de amar a seu próximo como você mesmo se ama, eu tenho uma notícia para te dar, cara. Você não se ama. Uau. Você não está se amando. Uau. Né? Se você não ama o próximo, como que você vai amar você mesmo, cara? Então, assim, hoje eu escutei uma coisa, cara, eu vou te contar aqui uma coisa. Eu escutei uma coisa que minha esposa me disse. Ela estava conversando com uma pessoa e essa pessoa teve depressão pós-parto. E devido a essa depressão pós-parto, ela começou a se tratar, né? E a gravidez dela, ela engravidou de uma pessoa que ela não queria contar quem era essa pessoa. Eles namoravam, mais ou menos, não tinha aquele namoro firme, aquela coisa assim. E ela engravidou, ela não queria contar. E aí a cidade dela pequena, começou a todo mundo perguntar quem era o pai, e começaram a insinuar um monte de coisa, sabe? É um cara casado, é esse aqui e tal, e ela não queria contar. Aí a psicóloga dela disse assim, a terapeuta dela disse assim, sabe por que você não fala pra ninguém quem é o pai? Daí ela falou, por quê? Falou, porque você não sabe nem quem é a mãe. Uau. Tipo assim, você não se acha mãe, você tem depressão pós-parto, você não se acha que você é mãe, você não tá se vendo, você não tá se reconhecendo, você não tá se amando, você não tá amando essa criança para depois se amar a outra pessoa. Então, às vezes, a gente tá num propósito, tá fazendo alguma coisa, tá tocando, tá fazendo uma coisa ou outra ali na igreja, cara, mas ao mesmo tempo, você não tá nem se amando, cara. E você não se amando, não se conhecendo, você não tá amando o projeto que Deus deu na sua mão, o propósito que Deus deu na sua mão, e você não tá amando o próximo, e você não tá amando nem a Deus. Sim. Porque a Bíblia diz, como você pode dizer que você ama a Deus que você não vê? E não amar o seu irmão que você vê, cara? Né? Identidade corrompida, né? Sim. A gente não pode ter a nossa identidade corrompida. Sim, cara. E já estamos chegando aos finalmente aqui, cara. Quando a conversa é boa, parece que passa assim, rápido, né? né? Passa rápido demais, né? O bom é que a gente tá perto e a gente não precisa terminar a nossa conversa aqui. Sim, né? graças a Deus. Mas assim, para vocês que estão acompanhando o podcast Splendor, a gente já vai estar acabando agora, encerrando. Eu vou trazer o pastor Marquinhos outras vezes aqui, vamos falar do motoclube, vamos falar mais do Café com Palavra, né? Vamos conversar mais sobre vários assuntos, porque como o pastor Gabi também, eles têm muito assunto para conversar, muita história boa para contar, muito testemunho bom para contar, né? Hoje eu agradeço a você, cara. Amém. Por tudo que você já fez pela gente aqui, por tudo que você tem feito dentro dessa missão itinerante, né, Amém. cara? Que é algo muito difícil. Oro para que Deus venha te fortalecer cada dia mais. Você e a pastora Beca, que vocês venham cada dia mais se firmarem mesmo, cara, entenderem mesmo qual é o propósito para Deus. Eu sei que vocês já entendem, mas que Deus possa falar todo dia a vocês, como você disse, que todo dia, cara, você possa se arrepender, que todo dia você possa entender, que todo dia você possa ver realmente o que Deus quer para você naquele dia. Amém. Né? Amém. Que ao abrir os nossos olhos todo dia a gente possa entender qual é o propósito dele, Amém. né? Amém. Como está lá no Salmo 139, que todos os nossos dias estavam escritos, né? Que a gente possa viver com toda a intensidade, que você possa viver com toda a intensidade esses dias que Deus tem Amém. planejado para você desde o início, desde antes da fundação do mundo. Amém. Amém. Quando os olhos dele já te contemplavam, já Amém. tinham Amém. te escolhido no ventre de sua mãe. Amém. Considerações finais, mano? Quero agradecer, né, mais uma vez, né, pela oportunidade. E eu desejo para você, sua esposa e seus filhos uma grandeza de oportunidade sempre vinda dos céus sobre suas vidas. Não pare, não se compare, não olhe para trás.
Não olhe para os lados. Permaneça. Apenas permaneça. As dúvidas vão vir, as críticas vão vir, os teólogos de plantão vão tentar te derrubar, mas existe um Cristo sobre a tua vida, que morreu por você e pela tua família, em uma cruz. E ali ele disse, Douglas, eu volto, conta comigo, nego, tamo junto. Não esquece essas palavras não, cara. Não se perca numa realidade que não é sua. A religião, ela machuca, ela frustra. Agora, quando você vive a essência do cristianismo, você vive a graça, aí tudo é mais fácil. Com dor, com tristeza, é mais fácil. Amo tua vida, mano. Tamo junto sempre. Também te amo, cara. É isso aí, vamos acabar o Splendor antes que a gente comece a chorar aqui, né, cara? Gente, até a próxima semana, beleza? Tamo junto. Deus abençoe. Não esquece de curtir e compartilhar aí a gente, Isso aí. beleza? Amém. Até mais.